zoando comigo. Não, corte então. Pediu pra pagar o outro, eu falei não. Pode ser, tanto faz. Tem um de graça aqui, não vou pagar aquele. E... Pode ir. Pode ir? Uhum. Muito bem, estamos de volta, já caminhando para o fim dessa série. Esse é o penúltimo vídeo e eu estou muito feliz de estar aqui, de alguma forma, contribuindo, né, com a sua formação ministerial, né, sempre, neste caso, olhando para o ministério de louvor, né, ministério, aqueles que estão comprometidos com a ministração do louvor, com o período do louvor através das músicas, a expressão artística, ou toda a expressão artística, né, que Deus nos deu para os seus filhos, né, para que eles possam ministrar a um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que trabalha individualmente na vida dos seus filhos. A adoração, ela é uma resposta à ação de Deus na nossa vida. Grave isso. A adoração é uma resposta à iniciativa ou à ação de Deus em nossa vida. O que Deus nos fez ou fez conosco dentro do seu plano redentivo? Ele nos redimiu, nos salvou, perdoou os nossos pecados, nos justificou, não é? E como diz Romanos capítulo 8, ele também nos glorificará em tempo oportuno. Então, tudo que recebemos de Deus, ele tem a missão de, como diz Romanos capítulo 11, no verso 36, vem dele, é por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo que recebemos de Deus, então entregamos a eles, e a adoração é isso, é uma entrega, né? É uma entrega. Então, entregamos a ele exatamente tudo que recebemos. E o que recebemos? Além do perdão, da justificação, da salvação, além disso, o que mais recebemos? Bem, a Bíblia diz, né, Paulo vai trazer isso lá em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer que temos também, recebemos de Deus, por meio do seu Espírito, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, na vida do adorador, é imprescindível, porque ele trata da ética cristã, né? Ou seja, da maneira como o adorador se comporta ou vive no mundo caído. É por isso que temos amor, alegria, paz, benignidade, bondade, né? A mansidão. Alguns textos traz a amabilidade, né? A fidelidade, o domínio próprio, a paz. Tudo isso, essas 9 características do fruto, tem o objetivo de produzir em nós uma moralidade diferente da moralidade do mundo. Uma ética que seja espiritual. Mas é só isso que recebemos? Não, não é só isso. Existe ainda um outro presente. E é muito interessante usar essa palavra presente porque os dons espirituais são presentes de Deus por meio do seu Espírito para os seus filhos. Qual a relação então dos dons espirituais na vida de adoração? A relação ela é, na verdade, íntima, porque sem os dons espirituais não há possibilidade da igreja ser edificada, não há possibilidade da igreja produzir unidade, porque é a manifestação dos dons que leva o seu povo ao suprimento espiritual, à edificação espiritual e à unidade da fé e do conhecimento. É isso que nós vamos conferir em Efésios capítulo 4, no verso 12, que o propósito
é unidade da fé, unidade de pensamento, a edificação do corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo vai ser edificado ou está sendo edificado aqui na terra? Através das manifestações dos dons espirituais. Então, para nós que somos artistas, precisamos entender que o ministério de louvor não é a plataforma, não é o ministério que tem a prioridade da manifestação dos talentos, mas sim dos dons espirituais. Logo, o ministério de louvor é o campo de atuação daqueles que receberam dons espirituais. Mas Israel, talvez você pergunte, Israel, peraí, eu tenho dom espiritual? Bem, Paulo vai trazer isso, eu vou ler aqui para você, Paulo vai trazer isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Eu convido você a abrir aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 11. Olha, vamos ler um pouquinho antes, só para a gente criar aqui um ambiente, um contexto. Na verdade é 1 Coríntios, capítulo 12, eu não sei se eu falei 11, é 12 mesmo. 1 Coríntios 12. Vamos ler a partir do verso 4. 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Olha o 7. A cada um, percebam, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, verso 8, a um é dado palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, fé. Ué, Israel, como assim? Fé não é uma coisa que todo mundo tem? Sim, existe 3 tipos de fé na Bíblia, gente. Mas vamos deixar isso para um outro vídeo. Essa fé aqui é a fé como dom espiritual. Continuando, pelo mesmo Espírito, há outro dons de curar. Interessante isso aqui, hein? Não é dom de cura, mas dons de curar. Por que será? Pelo único Espírito. Verso 10. Há outro poder para operar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espírito. Há outra variedade de línguas. Ué, então não é todo mundo tem que falar em línguas, não? Pois é, parece que o texto não está dizendo isso. Interessante, hein? Eu quero colocar aí pontos de interrogação na sua cabeça, para que você procure estudar mais sobre isso. E ele diz, há outra interpretação de línguas. Agora, olha o verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Quem é a pessoa aqui que quer aqui? Não é o ser humano. Ou seja, o Espírito Santo, ele entrega dons espirituais no momento em que a pessoa é salva, é redimida, ele entrega e distribui como ele deseja. Agora, o que é interessante aqui é que os dons espirituais não são entregues de maneira aleatória. Ah não, vamos lá, vamos fazer um sorteio aqui. Pro Marlon saiu dom de administração, entrega para ele lá. Para quê, senhor? Sei lá, vai ser bom para ele, vai ser bom, eu vou gostar disso também. Agora vamos lá, vamos baralhar, como diz lá no Brasil, né? Vamos baralhar aqui. Vamos baralhar, saiu pro Israel o quê? Dom de interpretação de línguas. Para que isso, Senhor? Sei lá, é para ele. Ele vai servir lá, vai viver a vida dele. Não, gente, não é assim. Os dons espirituais, eles têm propósitos específicos. E eu tenho dito que o conhecimento dos dons aponta para o seu propósito aqui na Terra. E essa não é a grande pergunta da humanidade? O que é que eu vim fazer aqui? Para nós, filhos de Deus, a resposta para essa pergunta começa nos dons espirituais. Não termina neles. Na verdade, tem uma série de coisas, mas começa nos dons espirituais. Por quê? Porque eu recebi de Deus com propósito. Propósito. Além de promover a unidade da fé, do conhecimento, a edificação do corpo, eles têm propósitos específicos que estão ligados a outras coisas, outras dádivas que recebemos sem pedir. Quer ver um exemplo?
Você pediu, antes de vir à Terra, você pediu para Deus o temperamento que você queria ter? Não. Ninguém escolhe temperamento, gente. Você simplesmente nasce com eles. É aleatório também? Bem, parece que não. Parece que eles estão interligados a todo um plano orquestrado, e muito bem orquestrado pelo Todo-Poderoso. E tem propósitos específicos. Então, conhecê-los faz toda a diferença no que diz respeito ao nosso lugar aqui no Reino de Deus. Mas eu estou na Terra, eu não estou no Reino de Deus. Jesus veio e inaugurou o Reino de Deus, mas o Reino de Deus é, mas ainda não, já dizia a teologia. É, mas ainda não, porque o Reino de Deus aguarda o cumprimento último do plano redentivo de Deus, a glorificação dos seus filhos. Amém? Então isso é muito importante. Então os dons espirituais estão muito ligados à nossa vida de adoração. Quais são os dons espirituais? E infelizmente o Marlon aqui não me deu tempo para poder falar todos. Eu até queria, gente, mas ele disse que não pode. Então a culpa é dele, é culpa do nosso produtor aqui. Eu tenho pouco tempo, então vamos deixar para outra oportunidade para a gente poder falar sobre os dons espirituais um a um, né? Mas a Bíblia relaciona em torno de 19 dons espirituais. Então, nós temos as referências que falam sobre isso. Vamos para elas? Primeiro é Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, leia lá todo o capítulo, fala de dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Ok? Romanos, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Efésios, capítulo 4, também fala de dons. E a primeira carta de Pedro, capítulo 4. Ok? Não memorizou? Volta um pouquinho o vídeo aí, você já pega todas as referências, tá bom? Então o que acontece? Essas 4 referências são as 4 referências que compõem o embasamento bíblico para dons espirituais. A palavra dons vem de uma palavra grega que é charis. Charis é graça, né? Graça, ou seja, dádiva, presente. Então, vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Na Grécia Antiga, antes da vinda de Jesus, os gregos cumprimentavam uns aos outros com charis, né? Charis e o outro charis. Charis é graça, e eles acreditavam que essa graça era dada pelo deus Demiurgo, né? Um deus grego. E eles cumprimentavam assim. Então esse cumprimento era muito comum na época de Jesus. Quando Jesus chega como um judeu, né? Da tribo de Davi, né? Nós sabemos da linhagem de Davi. E o que Jesus, qual é o cumprimento de Jesus? Shalom, paz, shalom. Esse era o cumprimento dos judeus, shalom. Alguns falavam até shalom 2 vezes, shalom, shalom. Nós vamos ver isso até em uma dramaturgia que tem aí nos streams, né? Você deve já ter assistido. E essa dramaturgia mostra, né, eles cumprimentando, shalom, shalom. Paulo, como um homem 100% intencional, que quer comunicar o evangelho de Cristo aos gregos, aos gentios e aos judeus, ele pega emprestado o cumprimento grego e o cumprimento judaico e transforma em um cumprimento só. Qual é? Graça e paz. Charis and shalom. Então, para você ver, né? E hoje nós cumprimentamos com graça e paz. E muitas vezes não sabemos por quê, né? É por conta disso. Paulo, você pode perceber que Jesus nunca cumprimentou ninguém com graça e paz. Sempre foi shalom, porque Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas foi o apóstolo Paulo o grande bandeirante dos gentios. Então ele pega emprestado o cumprimento dos gentios, pega o cumprimento dos judeus e transforma em um cumprimento só. Então, a palavra dons na Bíblia é a palavra grega charis, graça. A graça de Deus dada para os seus filhos. Então, depois que você estudar essas quatro referências,
você tem que partir para o próximo ponto. Qual é o próximo ponto? Como, Israel, eu posso reconhecer o meu dom espiritual? Se eu tenho o dom espiritual e ele aponta para o meu propósito, como eu posso reconhecer o meu dom? Eu quero aqui deixar 4 dicas para você reconhecer o seu dom. Israel, eu pensei que nesse vídeo a gente ia falar de ministério de louvor. Nós vamos chegar lá. Eu vou mostrar para você como você pode usar os dons espirituais no serviço do ministério de louvor. Tá? Primeiro, vamos lá. Como que eu posso reconhecer o meu dom espiritual? Primeira coisa, você precisa ter fé que Deus te deu. Você precisa crer no que a Bíblia diz. O Espírito Santo te deu pelo menos um. Você tem que crer nisso. Tá? Você precisa entender que esse dom que Deus te deu, ele precisa ser usado para a glória de Deus. Segundo, que nós precisamos orar com discernimento e pedir ao Espírito Santo que nos revele quais são esses dons espirituais. Ok? Esse é o segundo ponto. Eu preciso orar, pedir ao Senhor. Quais são os meus dons, Senhor? Me revele. Terceiro, eu preciso ter uma compreensão inteligente a respeito dos dons espirituais. Para isso, você precisa estudar as 4 referências que eu trouxe para você. Vamos lá? Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13, 14, Efésios 4 e 1ª Carta de Pedro, capítulo 4. Tá bom? Quarto, eu preciso entender que eu vou descobrir os meus dons espirituais, olhando também para as minhas capacidades, né? As habilidades que eu tenho. Por quê? No futuro você vai entender que boa parte das habilidades que você já recebeu, né? Eu me refiro a habilidades que são inerentes, habilidades que você nasceu com elas. Por exemplo, eu nasci com o dom da música, não é um dom espiritual, tá? É um dom da música, é um talento, é uma habilidade que eu recebi. Não são habilidades desenvolvidas, tudo bem? Habilidades que você nasceu com elas, tá? Então, eu nasci com habilidade para música. Com 6 anos, eu muito pequeno na igreja, olhei a bateria, peguei as baquetas e a primeira música que eu toquei foi Celebrai, Cristo Celebrai. Nunca tinha tocado na vida com 6 anos. Né? Então, desde então, nunca parei. Né? Então, é esse tipo de habilidade. Você precisa olhar, conhecer a si mesmo e conhecer quais são as habilidades que Deus te deu no momento que você nasceu. Tá? Então, isso é importante. Há também um 5º ponto aqui, se eu puder estender aqui. Você pode contar com a ajuda do outro. Como assim? Se você tem um relacionamento de amizade na igreja e essas pessoas também sabem sobre dons espirituais, você pode consultá-las. Quais desses dons você vê em mim? Geralmente as pessoas de fora enxergam bem melhor a gente mesmo do que nós. Né? Então é importante perguntar para alguém, fulano, que tipo de dom você vê, né, em mim? Tá bom? Então aqui essa é a maneira de você reconhecer os seus dons. Agora, quais são os dons? Nós temos lá a palavra de ensino, palavra de sabedoria, de conhecimento, dons de curar, de operar milagres, temos dons, a palavra de profecia, dom de misericórdia, administrar, que é o mesmo para liderar, presidir, governar, dom de servir. Nós temos dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, temos também o dom de contribuir, né? Ao todo são 19, né? O dom do celibato também é um dom espiritual, né? Graças a Deus, esse eu não tenho, graças a Deus. Mas tem pessoas que têm, né? Amém, o Marlon tá aqui também, amém, graças a Deus que eu não tenho, né? Alô, Daiane, graças a Deus, né? O homem não tem esse dom. Então, ao todo são 19 dons. Dom da fé, né? Tem um dom de apóstolo, de pastor, de mestre, de evangelista, ok? Então, quando você soma todos esses dons, você tem um número aí de 19 dons. Alguns acreditam até 21, né? Como, por exemplo, o dom da hospitalidade e tal. Mas
alguns desses dons aí eu não coloquei na relação dos 19 porque eles não estão dentro desse embasamento bíblico que eu citei aqui. Eles aparecem isoladamente em uma referência ou outra, tá bom? Então, e uma vez que você descobre esses dons, por exemplo, eu tenho o dom de palavra de ensino e o dom de mestre. Esse é o meu dom espiritual e tenho outros, né? Tem o dom de discernimento de espírito, não é? Tem esse dom também que é maravilhoso. E então, quando eu estou conduzindo a congregação em adoração, eu posso ser usado por Deus com uma palavra de ensino naquele momento. Eu posso também ensinar a palavra de Deus em forma cantada. Percebe? O quão o meu ministério pode ser muito mais poderoso se, em vez de só cantar, eu usar os dons que Deus me deu, juntamente com os meus talentos. Não é? Percebe isso? Então, fora quem tem dons, por exemplo, de cura. Imagina um líder de louvor com dons de cura. Imagina o quanto isso pode ser poderoso. Percebe? Então, os dons espirituais têm relação íntima com a vida de adoração. Eu usei aqui apenas 2 exemplos, mas existem uma ampla variedade de exemplos, né, que nós adoradores podemos ser bênção na vida da congregação, usando como ferramentas, né, para isso o ministério de louvor. Amém? Então, conheça logo os seus dons. Vá atrás, vá buscar o Espírito Santo, busque, seja instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E lembre-se, nós somos uma geração de adoradores que somos transformados mediante a palavra de Deus e o nosso objetivo é transformar o mundo uma vida de cada vez. Deus te abençoe, em nome de Jesus, até a próxima, tchau! Aí, só deu o finalzinho, né? Só um negócio pra matar o coração.